Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Estamos na semana de aniversário da Reforma Protestante, celebrada no dia 31 de outubro, e eu gostaria de orar com vocês, agradecendo a Deus pela forma extraordinária com que Ele tem conduzido a sua igreja ao longo da história. Se você tem acompanhado a série Depois de Cristo, a história do cristianismo em ordem cronológica, você sabe muito bem que apesar de todos os erros da igreja, Deus sempre se manteve fiel aos seus planos. Houve muito mais acertos que erros. De outra forma, certamente nós não estaríamos aqui. Toda a civilização ocidental já teria sucumbido aos ataques de povos cuja sede pelo poder teriam destruído a própria religião cristã. Da mesma forma, o cristianismo não teria sobrevivido no Oriente. Deus tem sustentado a sua igreja e haverá de continuar fazendo isso até a consumação dos séculos. Neste vídeo, eu quero falar sobre os principais nomes da Reforma. Eu vou começar falando sobre os pré-reformadores e depois falarei sobre o maior dos reformadores, Martinho Lutero. E falarei rapidamente sobre alguns reformadores que não podemos esquecer também. Vocês compreenderão a importância da Reforma Protestante. A pré-reforma, como o próprio nome sugere, foi o período que antecedeu a Reforma Protestante e vai do final do século XIII, ao início do século XVI. Ela é caracterizada pelo apontamento de algumas doutrinas heréticas defendidas pelo catolicismo romano através de teólogos e homens piedosos que não se conformaram com as heresias e com as atitudes errôneas dos líderes da igreja. Pois quando a igreja completou seu primeiro milênio, já tinha se espalhado por todo o mundo conhecido daquela época. No entanto, estava completamente distanciada dos ditames da Bíblia Sagrada. É nesse contexto histórico que surgem alguns homens levantados por Deus que, inconformados com as doutrinas heréticas ensinadas pela igreja, começaram a denunciar os erros doutrinários da mesma. Historicamente, eles são chamados de os precursores da Reforma. O primeiro deles, que eu quero destacar, é Pedro Valdo, um rico francês que no ano 1175 contratou dois padres para traduzir partes da Bíblia para o francês, quando traduzir a Bíblia era um crime punido com a morte. Ele deu toda a sua fortuna para os pobres e começou a viajar pelos lugares ensinando que a Bíblia era a única autoridade na vida do cristão, que a adoração aos santos era errada e que não existia o purgatório. Fez muitos seguidores que foram chamados de valdenses. Na série Depois de Cristo, a série sobre a história do cristianismo em ordem cronológica, quando eu falei sobre as heresias surgidas na Idade Média, eu disse que, embora os valdenses fossem considerados hereges pelos católicos, isso não era verdade. O que Pedro Valdo fez era o que a igreja deveria ter feito. Sua pregação irritou a liderança da igreja, que passou a persegui-los. Eles fugiram, foram caçados como animais e muitos foram presos, torturados e mortos. Mas o movimento não parou de crescer. Outro pré-reformador muito importante é Thomas Bradwardine, um teólogo e matemático inglês que foi nomeado arcebispo da Cantuária em 1349. Ele realçava a graça de Deus na salvação. Isso era contrário ao que a Igreja Católica pregava, já que a salvação pelas obras era um meio usado para levantar os recursos que a Igreja necessitava para os seus projetos, recursos esses que eram levantados também através da falsa doutrina das indulgências. Gregório de Rimini foi um outro pré-reformador. Ele era um filósofo italiano que se tornou monge da ordem agostiniana. Ele também realçava a graça de Deus na salvação, em contraste com a doutrina das obras, das indulgências. John Wycliffe foi um pré-reformador inglês, professor de teologia, que no ano de 1376 começou a pregar contra a situação da igreja e seu grande acúmulo de riquezas. Wycliffe mostrou que o ensinamento dado pela igreja era contrário ao que estava na Bíblia. Ele só não foi preso e morto porque algumas pessoas ricas o protegeram. Ele conseguiu traduzir a Bíblia para o inglês e passou a ensinar que o Papa era um homem comum e que Cristo é o cabeça da igreja, conforme Colossenses 1, versículo 18. John Wycliffe acusou a liderança de querer somente enriquecer e não cuidar dos pobres. Ele morreu no ano de 1384 e 40 anos após sua morte, o Papa Martinho V mandou que seu corpo fosse desenterrado para ser queimado e para que suas cinzas fossem espalhadas no rio. Vocês conseguem imaginar Jesus Cristo fazendo isso? Isso é apenas um pequeno deslize dos muitos deslizes cometidos pela igreja em sua história. Eu não estou só me referindo à Igreja Católica, a toda a igreja. No entanto, crer que Cristo deixou um mero homem em seu lugar para exercer o seu papel no mundo é ir muito além do ensino bíblico, é desonrar o Criador e mantenedor de todas as coisas.
Outro pré-reformador que não podemos esquecer foi John Hus, um padre da Boêmia, atual República Tcheca. Em 1402, ele leu os livros de Wycliffe e começou a ensinar as suas ideias, pregando na língua que o povo pudesse entender. A língua oficial da Igreja Católica era o latim. As pessoas entravam e saíam das igrejas sem compreender o que havia sido dito. Então, John Hus foi perseguido, preso e condenado a ser queimado vivo por sua atitude. Sua morte ocorreu no dia 6 de julho de 1415. Ele acreditava que o perdão de Deus não pode ser comprado com dinheiro, conforme Atos 2, versículo 32, que a igreja deve ser simples e santa e que os bispos devem cuidar de suas ovelhas diligentemente. Em sua doutrina, ele defendia a igreja por uma vida semelhante à de Cristo e não pelos sacramentos. Ele também era contrário à venda de indulgências e à veneração de imagens. Ele reforçava a autoridade das Sagradas Escrituras. Antes de ter seu corpo queimado, John Hus profetizou. Hus significa ganso, tá? Na língua boêmia. Ele declarou: vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne. Esse cisne vocês não poderão queimar. Martinho Lutero é costumeiramente identificado como um cisne. Esse cisne, 102 anos depois, pregou suas 95 teses em Wittenberg, dando início à Reforma Protestante. Outro pré-reformador foi Girolamo Savonarola, nascido em Ferrara, Itália, que desde jovem resistia aos ensinamentos humanistas e renascentistas que recebia. Tornou-se monge dominicano, zeloso, piedoso, que começou a atrair grandes multidões com as suas pregações, e foi em suas pregações que ele predisse a queda da cidade falsamente cristã. Isso realmente ocorreu em 1492, quando os franceses invadiram a cidade e derrubaram os governantes. Em 1497 ele foi excomungado e, após alguma resistência popular, foi enviado aos embaixadores do Papa que, em 1498, queimaram ele e 2 seguidores na grande praça da cidade. É importante dizer que a teologia de Savonarola era católica. Porém, muitos líderes protestantes posteriores viriam a considerá-lo um protestante, não por sua teologia, mas por sua busca de que a igreja e as pessoas vivessem segundo o exemplo de Cristo. Desidério Erasmo foi um humanista holandês que compilou o texto do Novo Testamento grego usado por Lutero. Ele satirizou impiedosamente as falhas da igreja na obra Elogio da Loucura e atacou a incoerência e a hipocrisia na igreja. Todos esses homens que eu acabei de citar deram sua parcela de contribuição para que anos mais tarde, com Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox e outros, acontecesse a Reforma Protestante. Eu preciso destacar um importante acontecimento do século XV, tá? A invenção da máquina de impressão. Johannes Gutenberg é considerado o criador do processo de impressão com caracteres móveis de chumbo, a tipografia, que propiciavam a impressão em grande escala de textos. Em 1456, um grupo do qual Gutenberg fazia parte imprimiu uma cópia da Vulgata Latina, versão latina da Bíblia. Porém, a grande inovação de Gutenberg não estaria exatamente na cópia dessa versão bíblica, pois a grande maioria da população, bem como boa parte dos padres da época, não liam em latim. Na verdade, a inovação estava no fato da criação de um eficaz instrumento que posteriormente seria usado pelos reformadores, como Lutero, para imprimir versões da Bíblia em línguas populares, como o alemão. Em uma época em que o povo comum era privado da leitura das Escrituras e o Papa liderava a cristandade com mãos de ferro, Lutero foi uma voz levantada por Deus para dar início a uma completa revolução espiritual na Alemanha. Lutero combateu os vários desvios doutrinários de sua época praticados pela Igreja Católica Romana, condenou veementemente a venda de indulgências, traduziu a Bíblia para o alemão e a colocou nas mãos do povo comum. Enfim, inflamou o coração de seus irmãos a uma busca sincera por Deus e pelo cristianismo autêntico. Na série apologética eu falei sobre Martinho Lutero também. Na série sobre a história do cristianismo, eu tratarei todos os detalhes importantes sobre ele. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 na cidade de Eisleben, na Alemanha. Filho de um aldeão que sonhava em ter um filho advogado, foi enviado às escolas de latim de Magdeburg em 1497 e Eisenach em 1498 até 1501. Ele ingressou na Universidade de Erfurt, onde obteve o grau de bacharel em arte em 1502 e de mestre em artes em 1505, e iniciou seus estudos de direito, mas abruptamente os interrompeu entrando no claustro dos eremitas agostinianos em Erfurt, após um susto que teve quando caminhava de Mansfeld para Erfurt.
Em meio a uma tempestade, ele quase foi atingido por um raio e, em seu pavor, gritava: "Ajuda-me, Santa Ana, eu serei um monge." Preocupado com a salvação, o jovem Martinho Lutero então decidiu tornar-se monge a contragosto da família, vindo a ser consagrado padre em 1507. Lutero estava galgando os escalões da Igreja Romana e estava muito envolvido em seus aspectos intelectuais e funcionais. Por outro lado, também estava envolvido em conflitos internos pessoais quanto à salvação pessoal. Sua vida monástica e intelectual não fornecia resposta aos seus anseios interiores, às suas aflitivas indagações. Durante seus estudos, sempre lhe acompanhava a pergunta: como posso conseguir o amor e o perdão de Deus? Entre os anos de 1508 e 1512, ele lecionou filosofia na Universidade de Wittenberg, onde também ensinava teologia. Em 1512, formou-se doutor em teologia. Fazia também conferências sobre a Bíblia, especializando-se em Romanos, Gálatas e Hebreus. Foi durante este período que a teologia do apóstolo Paulo o influenciou, levando à percepção clara dos erros que a Igreja Romana cometia à luz dos documentos fundamentais do cristianismo primitivo, os livros da Bíblia. Assim, Lutero foi descobrindo ao longo dos seus estudos que para ganhar o perdão de Deus não era necessário castigar-se ou fazer boas obras compensatórias, mas somente ter fé em Deus. As indulgências eram verdadeiras aberrações teológicas. O justo viverá pela fé, de Romanos 1,17, ensinou a Lutero que toda a lei e o cumprimento das normas monásticas serviam tão somente para condenar e humilhar o homem, e que destas coisas não se pode esperar qualquer ajuda no tocante à salvação da alma. Tornou-se pároco da igreja de Wittenberg, passou a ser um pregador muito popular, proclamando os rudimentos desta fé que redescobrira. Além disso, em sua pregação, ele opunha-se à venda de indulgências, fortemente comandada pelo monge João Tetzel. João Tetzel, em suas vendas de indulgências, afirmava: não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. E tudo embalado pelo cântico: quando uma moeda no fundo do cofre cai, a alma direto para o céu vai. A acusação de que ele tinha vendido perdão total pelos pecados ainda não cometidos causou um grande escândalo. João Tetzel era subordinado ao cardeal Alberto de Brandenburg, representante do Papa Leão X. Alberto de Brandenburg recebia metade do dinheiro levantado pela venda das indulgências para pagar suas dívidas provenientes à sua nomeação ao arcebispado, e a outra metade ia para a reconstrução em curso da Basílica de São Pedro. Os jogos políticos eram intensos, e no fim das contas, o povo, já sofrido, sofria ainda mais por ter que pagar os luxos da igreja. João Tetzel sabia como abalar as estruturas emocionais de seus ouvintes. Ele e seus subalternos proclamavam que as indulgências que vendiam deixavam o pecador mais limpo do que quando saíra do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair, e que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. As técnicas usadas por eles serviram de inspiração para muitos falsos pregadores do nosso tempo. Então, cuidado, povo de Deus. Lutero decidiu tornar públicas todas as ideias que inquietavam a sua alma no dia 31 de outubro de 1517, quando escreveu ao seu bispo Alberto de Brandenburgo, protestando contra a venda de indulgências. Ele anexou em sua carta uma cópia de sua disputa de Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências, que ficou conhecida como as 95 Teses, e no mesmo dia afixou-as na porta da igreja do castelo em Wittenberg, intituladas Sobre o Poder das Indulgências, as quais marcariam o princípio da Reforma Protestante. Alberto não respondeu à carta de Lutero contendo as teses, mandou verificar a heresia das teses e em dezembro de 1517 encaminhou-as para Roma para o Papa Leão X. Nos 3 anos seguintes, uma série de teólogos foram enviados pelo Papa contra Lutero. Isso só serviu para endurecer a teologia antipapal de Lutero. Primeiro, o teólogo dominicano Silvestro Mazzolini redigiu um caso de heresia contra Lutero. Então o Papa Leão X convocou Lutero para Roma, mas foi convencido a mandar examinar Lutero em Augsburgo, numa dieta imperial. Lá, durante um período de 3 dias, em outubro de 1518, Lutero defendeu a si mesmo sob interrogatório do legado papal, o cardeal Tomás Caetano. O direito do Papa a emitir indulgências estava no centro da disputa entre os dois homens. As audiências degeneraram num jogo de gritos. Mais do que escrever suas teses, o confronto de Lutero com a igreja
o lançou como inimigo do Papa. As instruções originais de Caetano tinham sido para prender Lutero se ele não se retratasse, mas o legatário desistiu de fazer isso. Com a ajuda do monge carmelita Christoph Langemantel, Lutero escapou da cidade à noite sem que Caetano soubesse. 3 meses depois, em Altenburg, na Saxônia, o núncio papal Karl von Militz adotou uma abordagem mais conciliadora. Lutero fez certas concessões ao saxão e prometeu permanecer em silêncio se seus opositores fizessem o mesmo. O teólogo John Mayer, entretanto, estava determinado a expor a doutrina de Lutero num fórum público. Em junho e julho de 1519, ele encenou uma disputa com o colega de Lutero, Andreas Karlstadt, em Leipzig, e convidou Lutero para falar. A afirmação mais ousada de Lutero no debate foi em relação ao texto de Mateus 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Lutero disse que esse texto não confere aos papas o direito exclusivo de interpretar as escrituras e que, portanto, nem os papas, nem os conselhos da igreja eram infalíveis. Em relação a esse texto, e ao texto de Mateus 17, versículo 19, que trata sobre as chaves do reino dos céus, há 2 vídeos da série Apologética em Defesa da Fé. Se você tiver a oportunidade, assista a esses vídeos, tá bom? Você compreenderá como a Igreja Reformada interpreta estes textos. Então, depois de Lutero se manifestar, João Mayer marcou Lutero como um novo John Hus, o pré-reformador tcheco queimado na fogueira em 1415, como eu já falei. A partir daquele momento, John Mayer se dedicou à derrota de Lutero. Em 15 de julho de 1520, o Papa advertiu Lutero com a bula papal, um edito Exsurge Domini, dizendo que ele seria excomungado a menos que ele retratasse as 41 sentenças extraídas de seus escritos, incluindo as 95 teses, no prazo de 65 dias. Lutero, que tinha enviado ao Papa uma cópia de sua obra A Liberdade do Cristão, incendiou publicamente a bula e os decretamentos em Wittenberg em 10 de dezembro de 1520, ato que ele defendeu em 2 de suas obras, Porque o Papa e seu livro recentemente são queimados, e afirmações sobre todos os artigos. Como consequência, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 3 de janeiro de 1521, e embora a Federação Luterana Mundial, os Metodistas e o Conselho Pontifício da Igreja Católica para a promoção da unidade dos cristãos tenham entrado em acordo em 1999 e 2006, respectivamente, numa compreensão comum da justificação pela graça de Deus através da fé em Cristo, concordando exatamente com o que Lutero dizia, a Igreja Católica ainda não levantou a sua excomunhão. A aplicação da proibição das 95 teses caiu nas mãos das autoridades seculares. Em 18 de abril de 1521, Lutero apareceu como ordenado perante a Dieta de Worms, perante o imperador Carlos V e os príncipes da Alemanha, para dar contas de seu ensino. Depois de 2 dias de debates, onde o que estava em jogo era a autoridade das Escrituras, ao ser instado a retratar-se e retornar à comunhão com Roma, Lutero exclamou: "Já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa, nem na dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém." Era a noite de 18 de abril de 1521 e um novo dia raiou para a cristandade. Durante os 5 dias seguintes, foram realizadas conferências privadas para determinar o destino de Lutero. O imperador apresentou o rascunho final do édito das palavras em 25 de maio de 1521, declarando Lutero um fora da lei, proibindo sua literatura e exigindo sua prisão. Queremos que ele seja preso e punido como um herege notório. Também tornou um crime para qualquer um na Alemanha dar comida ou abrigo a Lutero. Permitia que qualquer um matasse Lutero sem consequências legais. O desaparecimento de Lutero durante o seu regresso a Wittenberg foi planejado. Frederico III interceptou a caminho de casa, na floresta perto de Wittenberg, por cavaleiros mascarados que se faziam passar por ladrões de autoestradas. Eles escoltaram Lutero até o castelo de Osburg, em Eisenach, e durante sua estadia em Osburg, que ele chamou de Meu Patmos, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão
e produziu vários escritos doutrinários. Lutero veio a se casar com uma das 12 freiras que ele ajudou a escapar de um cativeiro em um convento, e dessa união nasceram 6 filhos. Até sua morte, com 62 anos, em 18 de fevereiro de 1546, na vila onde nasceu, em Isleben, Lutero esteve continuamente envolvido nas controvérsias de seu tempo. Por essa época, sua influência já se havia espalhado não só pela Alemanha, mas também por partes da Holanda, Suécia, Dinamarca e Noruega, e seu amigo Philippe Melanchthon o sucedeu. Quando falamos da Reforma Protestante, além de Lutero, vem à nossa cabeça grandes homens que deixaram um legado sem precedentes na história do cristianismo. Além dos pré-reformadores, que eu já mencionei, devemos nos lembrar de Philippe Melanchthon, amigo de Lutero, considerado o primeiro teólogo sistemático da Reforma por causa de sua obra Loci Communis, lançada em 1521. As suas obras o levaram a ser grandemente respeitado no meio universitário. Tornou-se conhecido como educador da Alemanha por organizar e reformar as escolas alemãs. Outros reformadores de grande importância foram Ulrico Zwingli, o reformador suíço, Guilherme Farel, reformador francês, João Calvino, o líder francês da Reforma, John Knox, reformador escocês. O tema central da Reforma é a convicção de que o ser humano não pode, nem tem necessidade de salvar-se por si mesmo. Isso porque a salvação é dada por Cristo unicamente pela graça e é aceita pelo pecador somente pela fé. A redescoberta desse pensamento biblicamente fundamentado originou uma nova compreensão de todos os aspectos da vida cristã. Vejam só, a Reforma Protestante desafiou as práticas e doutrinas da Igreja Católica da época, enfatizando a autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras, a salvação pela fé e o sacerdócio de todos os crentes. Também promoveu a tradução das Escrituras para línguas vernáculas, tornando a Bíblia mais acessível ao público em geral e não apenas ao clero. Isso estimulou a alfabetização e a disseminação da palavra de Deus. A Reforma também pregou a separação da Igreja e Estado. Isso contribuiu para o desenvolvimento da democracia e da liberdade religiosa. O objetivo era evitar que o Estado interferisse nos negócios da Igreja. A Igreja, por outro lado, deve se envolver nos assuntos do Estado, assim como todo cristão de bem. Caso contrário, o povo correrá o risco de ser governado por um grupo de pessoas, pequenino grupo de pessoas, sem compromisso algum com a moral judaico-cristã. E assim, a própria religião cristã poderá ser ameaçada, como temos visto ao redor do mundo. A Reforma também levou ao desenvolvimento de várias denominações protestantes, como luteranos, calvinistas, anglicanos e outros, promovendo a tolerância e o respeito às diferentes crenças. Além disso, a ênfase na educação e no pensamento crítico pelos reformadores contribuiu para o surgimento de universidades e de escolas e promoveu o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Em resumo, a Reforma Protestante desempenhou um papel fundamental na transformação da sociedade e da religião na Europa e em outras partes do mundo. Suas repercussões podem ser observadas na cultura, na política, na religião e no pensamento moderno, marcando um capítulo significativo na história ocidental. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que eu fiz. Agora eu quero orar com vocês. Caso desejem, vocês podem deixar seus pedidos de oração nos comentários para que possamos continuar orando durante a semana também. E eu já lembro a vocês de deixarem o like de vocês, compartilhar esse vídeo, tá bom? Para que outros possam ter acesso a esse conteúdo também. Ore comigo. Querido Deus, elevamos nossos corações em gratidão a Ti pela forma maravilhosa com que o Senhor tem conduzido a Tua Igreja. Vemos na Reforma um evento transformador na história da fé e da humanidade. Agradecemos por teres inspirado homens e mulheres corajosos como Martinho Lutero, John Calvino e outros a desafiar as práticas religiosas da época e a buscar uma compreensão mais profunda de Tua Palavra. Agradecemos por essa reforma ter enfatizado a centralidade das Escrituras, o princípio da salvação pela fé e a importância do sacerdócio de todos os crentes. Ela trouxe uma luz brilhante de Tua verdade e amor, iluminando muitas vidas e moldando o curso da história. Nesta oração de agradecimento, também pedimos a Tua bênção contínua sobre toda a Tua Igreja, para que ela continue a crescer em fé e a servir como farol de esperança e verdade. Ajuda-nos a lembrar das lições da Reforma e a valorizar a importância de uma relação pessoal contigo, baseada na fé e no amor.
Agradecemos por tua graça e misericórdia e te pedimos que continues a guiar nossos corações na busca da verdade e da justiça. Senhor, pedimos tua orientação e amor. Ajuda-nos a ser compassivos, pacientes e compreensivos, fortalecendo nossos laços familiares e amizades. Que o amor que compartilhamos seja uma reflexão do teu amor incondicional. Na nossa saúde e bem-estar, concede-nos força, vitalidade e cura quando necessário. Nas nossas vidas espirituais, buscamos uma conexão mais profunda contigo. Ajuda-nos a crescer na fé, a encontrar paz em tua presença e a seguir teus ensinamentos com devoção. Senhor, pedimos tua bênção sobre nossos sonhos e aspirações, sobre nossas alegrias e desafios. Concede-nos sabedoria para fazer as escolhas certas e coragem para enfrentar as adversidades. Ajuda-nos a reconhecer tua mão em todas as áreas de nossas vidas. Que tua graça abundante nos envolva e nos guie e que possamos ser canais de bênçãos para os outros também. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que oramos, confiando que tu nos ouves e atendes às petições de nossos corações. Amém.